Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Na aula de hoje a gente vai encerrar os romances românticos, em parte o romance nacionalista, as obras que marcavam o ideal brasileiro, com Memórias de um Sargento de Milícias. Lembrando que a gente já viu em outras aulas as obras do Alencar. Com toda a questão das votações, não esqueçam, durante essa semana, o INEP e o MEC disponibilizaram para vocês a escolha, o direito da escolha da data do novo Enem. Então, por enquanto, a gente está um pouco às cegas, mas não deixem de votar e dar a opinião de vocês. Memórias de Sargento de Milícias é uma obra do Manuel Antônio de Almeida. Ela foi publicada em 1854 como livro. Ela passou por essa fase de ser publicada como folhetim, mas ela foi publicada logo depois como obra literária, como um livro. A ideia mais marcante desse livro, na verdade, é a marcação do que a gente chama do personagem pícaro, que nós conhecemos na cultura brasileira como o malandro. O nosso personagem principal aqui é a definição da malandragem brasileira. O Leonardinho é a primeira representação dessa figura urbana que é tão famosa até hoje, e que inclusive acabou ganhando metodologias de apresentação e narratologia que se diferem de alguma coisa para outra. A gente vê muito em novela esse personagem que não faz nada, mas vai passando a perna por ali e por aqui, e no fim termina tudo bem para ele. Esse personagem aparece aqui, e ele vai ser muito bem colocado, e ele vai ser retomado depois pelo Guimarães Rosa. E depois dessa segunda retomada, ele acaba caindo nas graças do que a gente considera como uma personalidade brasileira. O Leonardinho, em teoria, é uma figura realista, mesmo sendo romântico, porque a ideia do romantismo é tornar tudo um pouco mais bonito, um pouco mais mascarado, enquanto o Leonardinho é exatamente o contrário, ele faz as coisas bem na realidade. Ele não quer passar trabalho, ele só quer incomodar todo mundo, e ele acaba ganhando com isso. Eu vou pedir desculpa pelos barulhos no fundo, é porque infelizmente eu tenho um vizinho que está com muito tempo livre e está andando de moto dentro do pátio do condomínio. A nossa história começa antes mesmo do nosso protagonista nascer. Ela começa dentro de um navio que vem de Portugal para o Brasil. A gente é apresentado a dois personagens, Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça. Leonardo Pataca é um homem muito controverso pra gente, a figura dele é controversa, visto que ele é descrito como uma pessoa que já não vale muita coisa, entendeu? Ele passa por essa moça que ele acha bonita, a Maria da Hortaliça, e dá um beliscão nela. E ela gosta. E daí nasce um romance. O Leonardinho é concebido dentro deste navio e nasce no Brasil. Os padrinhos dele, que são chamados durante a obra de comadre e compadre, ou de parteira e barbeiro, que são as profissões deles, são escolhidos no Brasil pelo papel que eles realizam mesmo. O compadre era barbeiro do Leonardo e a comadre foi a parteira que fez o parto do Leonardinho. Nasce então essa figura pra gente. Ele já vem como uma criança que não é meio recusada, como se fosse. Só que não é pela existência dele, e sim pelo papel dos pais dele. A Maria da Hortaliça não é feliz com o Leonardo, e ela trai ele muito. O Leonardo uma hora começa a desconfiar dessa situação, pega a Maria da Hortaliça traindo ele, e eles se separam. O Leonardo se nega a criar o Leonardinho, que vai viver com o compadre, o barbeiro. A Maria da Hortaliça volta para Portugal com um capitão de um navio. O Leonardo Pataca meio que entra numa realidade paralela do livro. A gente vai sempre vendo as histórias dele entrar como se ele fosse um personagem à parte, como se ele não tivesse realmente ligado à figura do filho. E vai acontecendo isso diversas vezes. A gente é apresentado pro personagem do barbeiro, que ele foi um homem que veio para o Brasil aprender ofícios, foi ensinado por um barbeiro, e quando esse homem morreu, deixou para ele uma herança. Ele não precisaria continuar fazendo o que faz, mas ele faz porque não tem por que ficar no Brasil, que não tinha nada, fazendo nada.
Então ele continua a realizar o próprio ofício. O Leonardo Pataca, nesse paralelo sem o filho e sem a esposa, se apaixona por uma cigana. Perto da cidade onde eles vivem, existe um acampamento cigano e se apaixona por uma cigana. E essa mulher, assim como Maria da Hortaliça, trai ele e abandona ele. O Leonardo, meio surtado, sem entender o que faz com que ele seja tão sofrido no amor, resolve que vai recorrer à feitiçaria para tentar reconquistar a cigana. Quebra-se o personagem e a gente é apresentado ao personagem do Major Vidigal. O Major Vidigal é um homem com todos os intuitos e benefícios do homem romântico. Ele é uma figura pública, popular, totalmente justa. Mesmo que ele seja um major e tenha todo o poder público, que ele poderia fazer o que ele quisesse na cidade, ele não age com injustiça, ele só pensa em proteger as pessoas e é muito conhecido por ser de índole impecável. A questão é que o Major Vidigal não gosta do Leonardo por saber que ele é um homem que vem de uma recorrência de problemas muito grande e gosta tão pouco do Leonardinho, que já dá os primeiros passos e traços de quem ele vai ser. Ele é uma criança muito levada, que faz sempre muita brincadeira com os vizinhos, que rouba fruta, que incomoda as freiras. Então o Vidigal não gosta dos dois, nem da família. E em uma noite, quando o Leonardo vai fazer o ritual dele de magia negra, que ele chama no livro, né, que é para passar a ideia de que seria uma feitiçaria, ele acaba tomando uma coisa alucinógena que os magos dão para ele, os feiticeiros dão para ele. Ele começa a dançar nu em volta de uma fogueira, falando coisas inteligíveis. O Major Vidigal chega a ver a situação, leva o Leonardo pra cadeia, que não fica preso muito tempo, porque na real ele só tava louco, né, do crack dele. Mas ele vai ser solto logo em seguida, porém a cidade fica sabendo que o Leonardo foi preso nu, dançando ao redor de uma fogueira. O Leonardinho cresce um pouco, dá pra gente a ideia de que ele deve ter uns 5, 6, no máximo 7 anos. E ele continua sendo muito difícil de lidar. E principalmente, o Leonardinho não aprende. O barbeiro tenta ensinar pra ele letras, tenta ensinar pra ele os números, e o Leonardinho não aprende de jeito nenhum. Como oportunidade, o barbeiro decide que o Leonardinho vai ser coroinha, ele vai entrar para a igreja, porque talvez assim os padres consigam fazer ele aprender e ele também tem a oportunidade de se afastar dessas ideias ruins que ele tem de ficar fazendo travessura com os vizinhos. Porém, né, o Leonardinho entra para essa linha de coroinhas da igreja, conhece um amigo e ele e esse amigo começam a infernizar a vida do padre. Ele incomoda tanto o padre, tantas freiras, que ele acaba sendo expulso da igreja. Ele não pode ser coroinha e volta para casa do compadre para viver lá, porque para padre ele não serve. Numa tarde, passeando com a madrinha dele, que é a comadre, a parteira, eles estão passeando e encontram uma amiga dessa madrinha dele. E essa amiga tem uma filha, a Luizinha. Essa menina é uma moça jovem, bonita, que entra naquele conceito do romantismo que a gente sempre falou, né? De que sempre existe uma personagem feminina que todo mundo que olha pra ela se apaixona. Essa é a nossa Luizinha. Só que a Luizinha lembra muito alguns aspectos de personagens que a gente vai ver depois na literatura, como, por exemplo, a Bibiana Terra, do Continente, que é aquela menina que, apesar de ela ser maravilhosa, linda, esplendorosa, ela não tem voz. Então, meio que todo mundo faz as coisas pela Luizinha. A Dona Maria, que é, na verdade, madrinha dela, só que a Luizinha perde os pais e acaba vivendo com a Dona Maria, é quem a Dona Maria meio que quem decide as coisas pela Luizinha. E meio que apresenta ela pro Leonardinho.
Leonardinho se apaixona e meio que começa a dar indícios pra ela de que gosta dela, e a menina não dá a mínima. Ela não liga, ela não se importa, ela tá mais ocupada com a vida dela. Ele termina com a situação de chamar ela pra Noite dos Fogos. Tá tendo um festival religioso na cidade, como se fosse um feriado religioso. E ele diz pra ela, quem sabe a gente vai junto nesse festival, já que a minha madrinha e a tua tia estão indo, e a gente vai junto. Eles ficam de mão dada, vendo os fogos, eles conversam, trocam sorrisinhos, e depois disso a Luizinha não dá a mínima pro Leonardinho. Quando ele achou que tinha ido, ele não tinha ido a lugar nenhum mesmo. O que acontece é que o Leonardo continua se envolvendo em um monte de tralha. Aqui ele já deve ter uns 12, 13 anos, e ele continua infernizando, ele continua se metendo em confusão. E o Major Vidigal tá só pela uma falha dele pra levar ele pra cadeia também, porque já sabe que o menino é igual ao pai. Tudo ia bem outro dia de glória, até que chega na cidade um homem chamado José Manuel. O José Manuel é um homem maravilhoso, doutor, rico, com boa índole, maravilhoso, cabelos louros ao vento com seu cavalo branco. E ele se apaixona por quem? Pela Luizinha, e quer casar com a Luizinha. Só que a gente fica sabendo que o José Manuel tem muito interesse na fortuna da Dona Maria, porque sabe que ela é rica e tem a menina como única herdeira. Só que os personagens não sabem disso. A gente fica sabendo de algumas informações que dão a entender que o José Manuel é um interesseiro. O Leonardinho, como faz um monte de bobagem o tempo todo, começa a ser mal visto pela Dona Maria. Porque ela vai dizer, tipo, eu tenho a oportunidade de casar minha filha com um médico rico, maravilhoso, ou com o guri que não quer nada com a vida e mal sabe ler ainda. E ela começa a jogar a Luizinha pro lado do cara. E a Luizinha, como sempre, ela não tem muita opção, ela não tem muita opinião, ela fica sempre sem voz. Ela vai indo, vivendo a vida dela como se nada estivesse acontecendo. O que acontece é que o Leonardinho, em uma tarde, foge do barbeiro pra ir andar e incomodar as freiras numa procissão. E nesse passeio turístico dele, ele encontra aquele amigo que era coroinha com ele, junto com um grupo de meninas. Tá esse amigo, 2 meninos e 3 meninas. Entre essas meninas está a Vidinha, que é uma mulata que o Leonardinho se encanta por ela. Só que nesse grupo, entre os 3 meninos, os outros 2, exceto o amigo dele, também estão interessados na Vidinha. Mas o Leonardo, como sempre, não liga pra nada e continua insistindo na menina. Ele passa a tarde com a galera ali e meio que diz, tipo, pro amigo dele, eu tô meio que sem pra onde ir, sabe? O meu padrinho só se incomoda, o meu pai não quer saber de mim. E o menino diz, então vem ficar com a gente, que a gente mora numa casa todo mundo junto. A questão é, essa casa é de 2 senhoras viúvas, que são irmãs. Elas têm, cada uma, 3 filhos, que são as crianças que estavam junto com o amigo dele. O Leonardinho fica vivendo naquela casa meio que de favor. Percebam que o Leonardinho tá andando de um lado pro outro. Ele foi pra igreja, ele foi pro padrinho, ele foi pra mãe, foi pro pai. Tá vindo parar nessa casa e até agora a gente não ouviu falar de fazer nada na vida. Porque o Leonardinho não faz nada, ele fica andando e ele meio que conquista todo mundo na lábia. Uma tarde, os 2 meninos que são apaixonados pela Vidinha veem o Leonardinho abraçado nela e resolvem que vão fazer uma emboscada pra consumir com o Leonardinho. E armam pra ele, numa tarde onde eles ficam todos na praça conversando e cantando, o Major Vidigal aparece e prende o Leonardinho por vagabundagem, já que o Leonardinho não tem emprego e não estuda. Gente, em teoria, isso não é um crime, tá? Mas também não é bem visto. E como todo mundo acreditava no Major Vidigal, todo mundo confiava nele, meio que ninguém questiona.
O Leonardinho vai lá e dane-se. Nesse meio tempo, o José Manuel e a Luizinha casam. O Leonardinho vai ser preso, só que quem é que não sabe que ele foi preso? A Vidinha. Ele meio que sai e não volta. E a menina fica enfurecida, jurando que vai matar ele e picar ele em 12 pedacinhos quando ficar sabendo onde ele tá. O Major Vidigal, dentro lá da prisão, indo para a prisão, na verdade, diz pro Leonardinho que vai transformar ele num soldado, pra ele tomar jeito, como se fosse isso. Só que na saída até a prisão, o Leonardinho foge. Ele engana os dois soldados no maior estilo, tipo, olha, o que é aquilo? É um super-homem? E todo mundo olha e ele sai correndo pro outro lado. A cena é muito patética. Ele foge, só que quem descobriu que ele foi preso? A madrinha dele. Então ela corre pra prisão. Quando ela chega na prisão, perdão, pra pedir, pelo amor de Deus, pra soltar o afilhado dela, o Major Vidigal olha e diz, então a senhora chegou atrasada, porque o seu afilhado sequer chegou aqui. E será uma sorte dele se tu encontrar ele antes. Porque se eu pegar ele de vadiagem na rua de novo, ele não sai daqui nunca mais. A comadre sai correndo pensando, tipo, onde cargas d'água está o guri? Porque ele saiu de casa pra ir na procissão e nunca mais voltou, né? Só que a comadre começa a andar pela cidade e vê os cornos do Leonardinho entrando numa casa, que é pra onde ele voltou, pra casa da Vidinha, lá das viúvas. A Vidinha está irritadíssima com ele, mas entende o que aconteceu. Já que ele foi preso, no caso, né? E a comadre entra na casa querendo saber o que tá acontecendo. Tipo, meu anjo, tu saiu pra ir na procissão faz 15 dias. E as viúvas querem saber o que tá acontecendo. A comadre conversa com elas. Elas aceitam que o Leonardinho continue ali. E o Leonardinho aceita ficar com uma condição. Ele vai trabalhar. A comadre já conseguiu pra ele um emprego. Ela consegue pra ele um emprego que é como se fosse assim. Aqui a gente ainda tá em reinados, tá? Então, ele meio que cuida do depósito do rei. Gente, o papel dele é literalmente ficar parado na frente do depósito. Ele não é nem guarda, ele não é segurança. Ele olha o depósito, ele é como se... Ele literalmente não faz nada. É aqueles, tipo, cargo de confiança de política, sabe? É alguém que tá ali ganhando, sendo que ninguém sabe o que faz. O Leonardinho consegue essa profissão. Ele vai trabalhar, não pode mais ser preso por vadiagem, pode ficar lá com a Vidinha. A vida estaria tranquila e tudo certo. Não é mesmo? Seria, se não fosse exatamente nosso protagonista especial. O Leonardinho percebe que o guardinha daquele lugar, porque ele não é o guarda, né? Ele é tipo o olheiro. Tem um guarda de verdade. O guarda mora numa casinha, num pátio daquela construção ali, da onde fica o depósito. E esse guarda tem uma mulher. E aí você já imagina onde termina a situação. O Leonardinho se envolve com essa mulher e o guarda resolve que vai picar ele em 12 pedaços e colocar pros cachorros comer. Então o Leonardinho meio que tem que sair fugido, perdendo já o emprego, né, que a gente já imagina, e o guarda louco atrás dele. Uma tarde a Vidinha desconfia e vai atrás do Leonardinho. Enquanto isso, tipo, é como se ela saísse... É que a cena é patética, não tem como explicar, sendo que ela pareça realmente real. Realmente real. Ele sai de casa e ela meio que sai seguindo ele atrás, se escondendo atrás dos postes, uau. E ao mesmo tempo, ela não vê, ela tá atrás dele o suficiente pra perseguir ele, mas não pra ver quando ele é capturado numa emboscada do Major Vidigal. É meio que assim, ela tá perseguindo ele, e ela quer saber pra onde ele tá indo.
E daí ela chega no pátio da casa, lá onde ele trabalha, onde mora a moça. Só que nesse caminho, o Leonardinho foi capturado pelo Major Vidigal. Recapturado, né? Já que ele fugiu. Só que a Vidinha não vê isso. Mas ela chega na casa. Grita com a mulher, grita com o cara e vai embora. E o Leonardinho não volta. E passa-se muito tempo sem que a gente tenha notícias do tal do Leonardinho. Então, tipo, a gente tem a menina triste porque o boy largou. O marido louco, a esposa sem entender nada. O José Manuel casou com a Luizinha. Tipo, tá tudo acontecendo e ninguém sabe onde o Leonardinho está. Só o Major Vidigal que prendeu ele. O que acontece? Nesse meio tempo, lembra como eu disse que as histórias do Leonardo Pataca acabam aparecendo como se elas fossem particulares e alheias à vida do Leonardinho? A gente fica sabendo que a comadre tem uma menina que é descrita como filha dela, a Chiquinha. Só que a Chiquinha deve ter, tipo, 20 anos e o Leonardo uns 50. E o Leonardo se casa com essa menina e tem um filho com ela. E nesse mesmo tempo, o compadre morre e deixa tudo que ele tem pro Leonardinho. Então, quando o Leonardinho aparece, ele tá rico e mais, ele aparece como soldado. Ou seja, o Major Vidigal transformou ele em soldado. Ele não só sai da cadeia rico, como ele sai soldado. O Leonardo meio que quer ele de volta. Tipo, meu filhão. Sim, agora que o menino tá rico é meu filhão, né? O Leonardinho até tenta viver com eles, mas ele tem muita briga com a Chiquinha, porque se a gente tem que pensar que eles meio que têm a mesma idade, né, gente? Eles regulam. E no meio de tudo isso tem uma criança. A Chiquinha não gosta da história do Leonardinho ser o outro filho, que o marido gosta mais. Que na verdade o marido não gosta, ele só quer o dinheiro. E o Leonardinho se some de novo. Nesse contratempo, a Vidinha começa a perceber um homem passando na casa dela. Tá. Tu acha estranho da primeira vez. Aí ele passa a segunda, terceira, da quarta. Esse homem é o marido, o guarda da mulher lá que o Leonardinho pegou. Ele é o guarda. E a Vidinha, em forma de vingança, resolve ter um affair com esse rapaz. A Vidinha, para se vingar da mulher do Leonardinho, maduramente, se envolve com o guarda. Pra, em teoria, afetar o Leonardinho. Só que a gente tem que lembrar que o Leonardinho não está nem aí pra nada na vida dele. Então ela meio que só se envolve com o cara porque ela tá com tempo. O Leonardinho é um grande soldado, feliz, a vida é boa. E ele começa a ser tratado como alguém que vai virar o próximo Major Vidigal. O Major Vidigal vai dando missões pra ele, funções diferenciadas. Só que vamos lembrar, o Leonardinho ainda é o Leonardinho. Então ele tá ali de soldado e daí daqui a pouco ele dorme. Aí ele tem que cuidar pra um cara não fugir e o cara foge. Ele tem que... sei lá, sabe? Tudo que ele tem que fazer ele não faz. Ele faz errado. Tipo o presidente da república, assim. Até que ele resolve uma missão pra, tipo, se redimir de tudo. Eles têm que capturar um senhor numa festa. Só que eles não querem fazer isso na frente de todo mundo. Então a ideia é que o Leonardinho vá lá, convença o cara meio que a sair por um lugar que vai ser uma emboscada. Só que o Leonardinho simpatiza com esse cara e diz pra ele fugir. Diz pra ele o plano, tipo, o que ia acontecer, por que ele tava ali, e faz o cara fugir. E nisso o Major Vidigal se irrita e prende o Leonardinho de novo. A comadre, desesperada pela 9ª prisão do afilhado, vai pedir ajuda pra Dona Maria, que já, no mesmo momento, comenta que a Luizinha está de volta. O que aconteceu? A gente fica sabendo só agora. A Luizinha e José Manuel casaram como um lindo casal feliz. Só que logo depois ele virou um inferno na vida da menina.
Ele começou a tratar ela mal, ser agressivo, ser possessivo, porque tudo que ele queria era o dinheiro, ele não gostava dela. Porém, ele morre de um ataque fulminante. E a menina volta para casa da tia. Lá está a Luizinha parada e a comadre já diz, olha, o Leonardinho agora é soldado. Se tu me ajudar, a gente pode tentar juntar eles de novo, como era no passado e tal. A Dona Maria olha e diz, eu tenho um plano. Vem comigo. E elas vão andando. E chegam numa casa, no meio do mato, assim. Dentro dessa casa mora uma mulher chamada Maria Regalada. Que a gente, não, em teoria, não sabe ainda quem é. Mas depois a gente fica sabendo que ela é ex-namorada do Major Vidigal. A Dona Maria e a comadre contam pra ela o que tá acontecendo. Que meio que o Major Vidigal tá perseguindo o Leonardinho. Que ele tá preso, que elas queriam ajuda. A Maria Regalada vai com as duas até a casa do Major Vidigal e fala uma coisa no ouvido dele, em segredo. No outro dia, o Leonardinho não só está solto, como ele foi promovido a sargento de tropas regulares. Então, tipo, seja lá o que essa moça disse, funcionou muito bem, né? Que segredo era esse que ela tinha. O Leonardinho chega na casa da Dona Maria para agradecer, fardado. A Luizinha se encanta, eles se encantam e decidem que vão casar. Que, como vocês viram, tudo é muito fácil na vida do Leonardinho, né? E tudo é muito simples na vida da Luizinha. Só que o Leonardo agora é sargento. E sargentos não podem casar. Elas decidem pedir mais uma vez ajuda para Maria Regalada. Elas vão até a casa da mulher, a mulher não tá lá. Vão até a casa do Major Vidigal, ver se conseguem conversar com ele. Quem abre a porta? A Maria Regalada. Ela falou no ouvido do Major que se ele soltasse o Leonardinho, ela casava com ele. Também muito fácil ser homem nesse livro, né? O Major tá muito feliz, pleno e saltitante, que tem o amor da sua vida de volta. E quando escuta a situação, diz, não tem problema. Diga para o Leonardo que agora ele é um sargento de milícias. Porque sargentos de milícias podiam se casar. E fica tudo resolvido. Ele vai lá, a gente troca a patente dele e ele casa. E o livro termina com o casamento do Leonardinho e da Luísa. Só que percebam, o Leonardinho não fez nada o livro todo. Ele só ficou zanzando de um lado pro outro, infernizando todo mundo que ele viu. E ainda assim ele terminou como um sargento, casando com a menina que ele queria, com o pai dele ferrado e rico com a herança do barbeiro. Então essa é a ideia do malandro do livro, que é o fato de que muitas vezes você não precisa ter nada, mas o brasileiro com a lábia e com a malandragem vai se esguiando daqui pra lá, de lá pra cá, e consegue tudo o que precisa, certo?